Autopromoção. Autopromoção atrai a atenção favorável de outras pessoas. Se você for atento e prestar atenção, vai encontrar em qualquer organização as pessoas que estão fazendo o esforço extra. Vai encontrá-las bem depressa. E se olhar o histórico e os registros das pessoas que estão fazendo o esforço extra, vai ver que, quando surgem oportunidades de promoção, são elas as promovidas. Não precisam pedir, não é necessário. Os empregadores procuram as pessoas que fazem o esforço extra. Esse esforço permite que o indivíduo se torne indispensável em muitas relações humanas diferentes. Permite que o indivíduo atraia mais que a compensação mediana. Alimente a alma. Quero que você saiba que isso também faz algo por sua alma, faz você se sentir melhor. E se não houvesse outro motivo no mundo para fazer o esforço extra, eu diria que esse é adequado. Há muitas coisas na vida que nos fazem ter sentimentos negativos, ou provocam experiências e sentimentos desagradáveis. Porém, essa é uma coisa que você pode fazer por si mesmo e que sempre vai provocar sentimentos agradáveis. E se você pensar nas próprias experiências, tenho certeza de que vai lembrar que nunca fez uma coisa boa por alguém sem sentir grande alegria por isso. Talvez a outra pessoa não tenha agradecido, mas isso não tem importância. É como o amor. Ter amado é um grande privilégio. Não faz a menor diferença se esse amor foi correspondido pela outra pessoa. Você teve o benefício da emoção do amor. É assim com o princípio de fazer o esforço extra. Isso faz alguma coisa para você. Confere mais coragem. Capacita o indivíduo a superar inibições e complexos de inferioridade que estão guardados há anos. Há muitos benefícios em ser útil a alguém. Se você fizer uma cortesia ou algo útil a alguém que não espera por isso, não se surpreenda quando a pessoa reagir intrigada, como se dissesse, bom, só quero saber por que está fazendo isso. Algumas pessoas vão ficar um pouco surpresas quando você se esforçar para ser útil a elas. Benefícios físicos e mentais. Fazer o esforço extra em todas as formas de serviço leva ao crescimento mental e perfeição física em todas as áreas, bem como a maior capacidade e habilidade na vocação escolhida. Se você está dando uma palestra ou anotando em seu caderno, ou fazendo seu trabalho, se é algo que você vai fazer muitas e muitas vezes na vida, decida que em todas elas você vai superar todos os esforços anteriores que já fez. Em outras palavras, torne-se um desafio constante para você mesmo. Veja como vai crescer rapidamente se agir dessa maneira. Nunca dei uma palestra em toda a vida sem ter a intenção de ser melhor que na anterior. Não faço isso sempre, mas essa é minha intenção. Não faz diferença o tipo de plateia que tenho, se é uma turma maior ou menor. Não é comum ter turmas pequenas, mas, quando tenho, me dedico tanto quanto a uma turma grande, não só porque quero ser útil aos meus alunos, mas também porque quero crescer e me desenvolver. O crescimento resulta do esforço, do empenho e do uso de suas faculdades. O esforço permite que você lucre pela lei do contraste. Você não vai ter que divulgar isso tudo, o próprio esforço se divulga, porque a maioria das pessoas à sua volta não vai fazer o esforço extra, e melhor para você. Se todo mundo fizesse o esforço extra, esse seria um mundo ótimo para se viver, mas você não seria capaz de lucrar com esse princípio como agora, porque teria muita concorrência. Não se preocupe. Garanto que não a terá. Você vai estar sozinho em uma turma. Vai acontecer de pessoas para quem você trabalha ou com quem trabalha se destacarem por não fazerem nem o necessário, muito menos o esforço extra, e não vão gostar disso. Você vai chorar por isso, desistir e retomar seus velhos hábitos só porque a outra pessoa não gosta do que você está fazendo. É claro que não. É sua responsabilidade individual alcançar o sucesso. Essa responsabilidade é só sua. Não pode permitir que ideias, idiosincrasias ou noções de outras pessoas atrapalhem seu sucesso. Não pode se dar esse luxo. Você deve ser justo com outras pessoas, mas, além disso, não tem nenhuma obrigação de deixar que opiniões ou ideias de outras pessoas o impeçam de alcançar o sucesso. Gostaria de ver a pessoa que poderia me impedir de ser bem-sucedido. Adoraria ver como é essa pessoa, e quero que sintam a mesma coisa. Quero que decidam que vão pôr essas leis em prática e que não vão deixar ninguém impedir que façam isso. Essa decisão leva ao desenvolvimento de uma atitude mental agradável, positiva,
que está entre as características mais importantes de uma personalidade agradável na verdade, não entre as mais importantes, mas é a mais importante. Uma atitude mental positiva é a primeira característica de uma personalidade agradável. É maravilhoso saber o que você pode fazer para mudar a química do seu cérebro de forma a ser uma pessoa positiva, não negativa. Tem ideia de como isso é fácil? É tão fácil quanto entrar naquele estado mental em que você quer fazer algo útil pelo outro, sem prestar serviço com uma das mãos e pegar a carteira dele com a outra. Você faz isso apenas pelo bem que recebe por agir assim. Sabe que, se prestar mais e melhor serviço do que aquele pelo qual é pago, mais cedo ou mais tarde vai ser recompensado por mais do que faz e vai ser pago de boa vontade. É assim que a lei funciona. Essa é a lei da compensação. É uma lei eterna. Ela nunca esquece, e tem um sistema de contabilidade maravilhoso. Pode ter certeza de que, quando presta o tipo certo de serviço com o tipo certo de atitude mental, você está acumulando créditos que voltarão multiplicados, mais cedo ou mais tarde. Benefícios ilimitados. Fazer o esforço extra tende a desenvolver uma imaginação aguçada, alerta, porque esse é um hábito que mantém o indivíduo buscando constantemente novas e mais eficientes maneiras de prestar serviço útil. O motivo pelo qual isso é importante é que, quando você começa a olhar em volta para ver quantos lugares, maneiras e meios existem para ajudar o próximo a encontrar ele mesmo, você se encontra. Uma das coisas mais fabulosas que descobri em minha pesquisa foi que, quando você tem um problema ou uma situação desagradável que não sabe como resolver, quando fez tudo o que sabe, e quando tentou todas as fontes que conhece, e ainda está em um impasse, sempre existe uma coisa que você pode fazer. Quero dizer que, se você fizer essa coisa, é possível que não só resolva seu problema, mas também aprenda uma grande lição. Essa coisa é encontrar alguém que tem um problema igual ou maior e começar onde você está, exatamente aí, a ajudar a outra pessoa. Isso vai destravar alguma coisa em você. Destrava células do seu cérebro, células que permitem que a inteligência infinita entre em sua mente e forneça a resposta que é a solução do seu problema. Não sei por que isso funciona, mas sabe como sei que funciona. Sabe por que posso fazer essa afirmação tão positiva sem qualificá-la? Cheguei a essa conclusão por experiência, tentando centenas e centenas de vezes e vendo meus alunos tentarem centenas e centenas de vezes, alunos a quem tinha recomendado a mesma coisa. Que coisa simples é essa? Não sei o que ela faz e não sei por que funciona. Tem muitas coisas na vida que não sei e muitas coisas que vocês não sabem. Também há coisas que vocês sabem e sobre as quais não fazem muita coisa. Essa é uma dessas coisas sobre as quais não sei nada, mas em relação à qual eu faço alguma coisa. Sigo a lei porque sei que, se precisar abrir a cabeça para receber oportunidades, o melhor jeito de abri-la é começar olhando em volta para ver quanta gente posso ajudar. Iniciativa pessoal. Iniciativa pessoal cria o hábito de olhar em volta em busca de alguma coisa útil para fazer e agir sem alguém mandar. O hábito da procrastinação é uma velha ave azeda e causa muitos problemas no mundo. As pessoas adiam até depois de amanhã coisas que deveriam ter feito antes de ontem. Todos nós fazemos isso. Sei que não estou livre disso e sei que você também não está. Mas posso dizer que estou mais livre do que era alguns anos atrás. Agora consigo encontrar muitas coisas para fazer, e as encontro porque sinto alegria ao fazê-las. Sempre que fizer o esforço extra, você vai sentir alegria com o que estiver fazendo, caso contrário, não vai fazer o esforço extra. Isso o ajuda a desenvolver a qualidade da iniciativa pessoal e superar a característica da procrastinação. Fazer o esforço extra também serve para conquistar a confiança de outras pessoas na integridade e capacidade geral do indivíduo, e o ajuda a dominar o hábito destrutivo da procrastinação. Isso desenvolve definição de objetivo, sem a qual não se pode esperar sucesso. Só isso seria justificativa suficiente. Serve para dar a você um objetivo, de forma que não ande por aí em círculos como um peixe em um aquário, sempre voltando ao ponto de partida com alguma coisa que não tinha ao começar. Definição de objetivo surge dessa coisa de fazer o esforço extra. Isso também o capacita a fazer do seu trabalho uma alegria, em vez de um fardo, a transformá-lo em algo que você ama. Se você não se dedica a um trabalho que ama, está perdendo muito tempo.
Uma das maiores alegrias da vida é poder realizar aquilo que você mais gostaria de fazer entre todas as coisas. Quando faz o esforço extra, você está fazendo exatamente isso. Você não precisa fazer isso, ninguém espera que faça, e ninguém pede para você fazer isso. Certamente pediria aos empregados para fazer o esforço extra. Ele pode pedir uma ajuda extra de vez em quando, mas não faria disso uma coisa regular. É algo que você faz por iniciativa própria, e que confere dignidade ao seu trabalho. Mesmo que esteja cavando um buraco, você está ajudando alguém, e há certa dignidade nisso que retira a fadiga e o caráter desagradável do trabalho. Fazer o esforço extra sempre confere maior porção de alegria. Você pode achar que faz o esforço extra sendo casado, mas e antes de se casar? Acredite, passei muito tempo trabalhando até muito tarde, e não considerei que isso era trabalho duro. A ideia e a iniciativa foram minhas, mas também tive muita alegria com isso e fiz o esforço compensar. Quando você está paquerando a garota que escolheu, ou sendo paquerada pelo homem que escolheu, é maravilhoso quantas horas de sono pode perder sem ser prejudicado por isso. Não seria maravilhoso se pudesse ter em suas relações profissionais ou comerciais a mesma atitude que mantém na paquera? Vamos voltar a brilhar. Isso vai começar em casa, com nossos parceiros. Não consigo nem contar quantos casais orientei para um renascimento da chama. Eles têm tido muita alegria com isso. Evita muito atrito e muita discussão. Reduz despesas. Vá em frente, ria, mas vai lhe fazer muito bem. Não quero ser debochado. Falo sério quando digo que este é um dos melhores lugares do mundo para começar a fazer o esforço extra. Quando você começar a fazer o esforço extra com alguém com quem nunca fez, sente-se e tenha uma conversinha de vendedor com essa pessoa. Diga que mudou sua atitude e quer fazer um acordo para as duas partes mudarem de atitude de forma que, daqui em diante, as duas façam o esforço extra. Vamos nos relacionar sobre uma base diferente, na qual todos tenhamos alegria, mais paz de espírito e mais felicidade com a vida. Não seria uma coisa maravilhosa se você fosse para casa hoje à noite e tivesse esse tipo de conversa com seu parceiro? Não vai atrapalhar, e pode ajudar. Seu parceiro pode não ficar impressionado com isso, mas você vai ficar. Nada vai atrapalhar o proveito que você vai tirar disso. E aquela pessoa no trabalho com quem você não tem se dado muito bem? Que tal chegar amanhã de manhã com um sorriso, se aproximar dele ou dela, apertar sua mão e dizer: olha aqui e escute, parceiro. De agora em diante, eu e você vamos gostar de trabalhar juntos. O que ele diria? Não ia dar certo, é? Ah, sim, ia. Experimente para ver. Tem uma coisa que chamamos de orgulho. E se tem algo que causa mais estrago neste mundo que qualquer outra, essa coisa se chama orgulho. Não tenha medo. Não tenha medo de se humilhar se isso vai construir melhores relações humanas com as pessoas com quem você tem que se relacionar o tempo todo. Esses últimos comentários não estão em minhas anotações, mas vou dizer a vocês onde estão. Eles estão no meu coração. Aplausos. Obrigado. E um dos motivos pelos quais você e eu nos damos tão bem é que muito frequentemente eu me desvio das anotações e mergulho em meu coração para pescar coisas que quero que você tenha, pequenas porções de alimento para a alma que quero que você tenha, porque sei que são boas. Sei que são boas, porque sei de onde as tirei e o que fizeram por mim ao longo dos anos. 1. Estabelecer obrigação. Fazer o esforço extra é a única coisa que dá ao indivíduo o direito de pedir promoções ou aumento de salário. Você já parou para pensar nisso? Você não tem a menor chance se aborda o comprador de seus serviços e pede mais dinheiro ou promoção para um trabalho menor, a menos que, por algum tempo anteriormente, você tenha feito o esforço extra e feito mais do que aquilo por que é pago. É óbvio que, se você não está fazendo mais do que aquilo por que é pago, está sendo pago de acordo com o que merece, não é? Certamente que sim. Então, você tem que começar primeiro fazendo o esforço extra, colocando a outra pessoa em dívida com você antes de pedir favores a ela. E se coloca muitas pessoas em dívida com você fazendo o esforço extra, quando precisa de algum favor, sempre pode olhar para um ou outro lado e conseguir o que quer. É bom saber que você tem esse tipo de crédito por aí, não é? Quero que você tenha esse tipo de crédito com outras pessoas e que possa ensinar a técnica para isso.
A natureza faz o esforço extra. Temos certeza da solidez do princípio de fazer o esforço extra observando a natureza, e há muitos exemplos disso. Você verá que a natureza faz o esforço extra produzindo não só o suficiente de tudo para suas necessidades, mas também um excedente para emergências e perdas. Ela demonstra tudo isso pelas flores nas árvores e peixes nos mares. Não produz apenas o peixe suficiente para perpetuar as espécies, ela produz o suficiente para alimentar as cobras e os crocodilos, e todo o resto. Produz aqueles que morrem de causas naturais, e até mais, de forma que há o suficiente para perpetuar as espécies. A natureza é mais generosa nisso de fazer o esforço extra, e em troca, ela é muito exigente quanto a ver toda criatura viva fazer o esforço extra. Abelhas têm mel como compensação por seus serviços de fertilização das flores em que o mel é estocado de maneira atraente. Mas elas precisam prestar o serviço para ter o mel, e ele deve ser prestado antecipadamente. Você já ouviu dizer que as aves do ar e os animais da selva não tecem nem fiam, mas sempre vivem em algum lugar e comem. Se observar a vida natural, você vai ver que eles não comem sem prestar algum tipo de serviço, sem trabalhar ou fazer alguma coisa antes de poderem comer. Vejamos um bando de corvos comuns, desses de milharal, por exemplo. Eles precisam ser organizados para viajar em bandos. E têm sentinelas para protegê-los e códigos pelos quais dão avisos uns aos outros. Em outras palavras, eles precisam treinar muito antes de poderem comer em segurança. A natureza requer que o homem faça o esforço extra para ter alimento. Toda a comida vem da terra, e para ter o alimento, ele precisa plantar a semente. Não pode viver só do que a natureza planta, não na vida civilizada, pelo menos. Em ilhas onde os povos não são civilizados, imagino que as pessoas vivam de cocô e o que tiver, mas na vida civilizada, nós plantamos a comida na terra. Temos que limpar o solo antes de semeá-lo, ará-lo, cercar o terreno, proteger a área de animais predadores e assim por diante. Tudo isso custa trabalho, tempo e dinheiro. Tudo isso tem que ser feito com antecedência, ou você não vai comer. Eu não teria problema nenhum para vender a um agricultor essa ideia de que a natureza obriga todo mundo a fazer o esforço extra, porque ele já sabe disso sem sombra de dúvida. Sabe em todos os minutos de sua vida que, se não fizer o esforço extra, ele não vai comer e não vai ter nada para vender. Um novo empregado não pode começar a fazer o esforço extra e imediatamente pedir o teto salarial ou o melhor cargo da empresa. Não é assim que funciona. Você precisa estabelecer um histórico, uma reputação. Precisa ser reconhecido e recebido antes de começar a pressionar por compensação. Se você faz o esforço extra com o tipo certo de atitude mental, a probabilidade é de 1000 para 1 de nunca. Ter que pedir compensação pelo serviço que presta, porque ela lhe será dada automaticamente na forma de promoções ou aumentos de salário. Lei da compensação. Em todo o universo, tudo foi tão arranjado pela lei da compensação, muito adequadamente descrita por Emerson, que o orçamento da natureza é equilibrado. Tudo tem seu oposto equivalente em alguma outra coisa. Positivo e negativo em cada unidade de energia, dia e noite, quente e frio, sucesso e fracasso, doce e azedo, felicidade e infelicidade, homem e mulher. Em todo lugar e em tudo, é possível ver em funcionamento a lei da ação e reação. Tudo o que você faz, tudo o que pensa, e cada pensamento que libera provoca uma reação em outra pessoa ou em você como a pessoa que expressa o pensamento. Porque quando você expressa um pensamento, não para por aí. Cada pensamento que expressa, mesmo que silenciosamente, torna-se uma parte definitiva do padrão de seu subconsciente. Se você acumula no subconsciente pensamentos negativos em quantidade suficiente, torna-se predominantemente negativo. E se mantém o hábito de expressar apenas pensamentos positivos, seu padrão subconsciente se torna predominantemente positivo, e vai atrair para você todas as coisas que quiser. Se você for negativo, vai repelir as coisas que quer e atrair só o que não quer. Essa também é uma lei da natureza. Fazer o esforço extra é um dos melhores jeitos que conheço de educar a mente subconsciente para atrair as coisas que você quer e repelir as que não quer. É fato estabelecido que, se você deixar de desenvolver e aplicar esse princípio de fazer o esforço extra, nunca vai se tornar bem-sucedido, e nunca vai se tornar financeiramente independente. Sei que é verdade porque tive um grande privilégio que vocês ainda não tiveram, mas terão,
com o tempo. Tive o privilégio de observar muitas milhares de pessoas, algumas que aplicaram o princípio de fazer o esforço extra, outras que não o aplicaram. Tive o privilégio de saber o que aconteceu com aquelas que aplicaram o princípio e com as que não o aplicaram. E sei, sem nenhuma dúvida, que ninguém jamais vai além das posições ordinárias da vida ou da mediocridade sem o hábito de fazer o esforço extra. Simplesmente não acontece. Se eu tivesse encontrado um caso, só um caso em que alguém tivesse chegado ao topo sem fazer o esforço extra, eu diria que há exceções, mas posso dizer que não há exceções, porque nunca encontrei nenhum desses casos. Posso afirmar com certeza, a partir de minhas experiências, que nunca tive nenhum tipo de benefício importante no mundo que não tenha sido resultado de fazer o esforço extra. Quero que se tornem autodeterminados, para que possam fazer as coisas sem a ajuda de ninguém. A recompensa virá quando puderem fazer qualquer coisa que quiserem neste mundo. Independentemente de alguém querer que você faça, ou querer ajudar, ou não querer, você pode fazer isso sozinho. Esse é um dos maiores e mais gloriosos sentimentos que conheço, o de poder fazer tudo o que se quiser fazer. Não tenho que pedir a ninguém, mesmo minha esposa. Mas se tivesse que pedir a ela, pediria, porque tenho uma boa relação com ela. Paz de espírito. Aqui temos um item para o qual não se deve torcer o nariz, paz de espírito que extraí de todos aqueles 20 anos fazendo o esforço extra. Vocês têm ideia de quantas pessoas há no mundo em qualquer momento dispostas a fazer alguma coisa por 20 anos seguidos sem receber nada em troca? Tem alguma ideia de quantas pessoas existem no mundo dispostas a fazer alguma coisa por apenas 3 dias seguidos, sem ter certeza de que vão receber alguma coisa em troca? Vocês ficariam surpresos se soubessem quanto esse número é baixo. Estamos estudando uma das maiores oportunidades que um ser humano pode ter, especialmente aqui, no país onde podemos realmente criar nosso destino e onde podemos nos expressar do jeito que quisermos. O discurso é livre, as atividades são livres, e a educação é livre. Há maravilhosas oportunidades para fazer o esforço extra em qualquer caminho que quiserem seguir na vida. E, no entanto, muita gente não faz isso. Vivi um tempo quando não havia muita gente interessada em filosofia, porque essa gente era próspera. Estavam vivendo bem e não tinham problemas dignos de nota. Hoje quase todo mundo tem problemas, ou pensa ter. Vocês sabem o que faço, em vez de descobrir o que está errado com o resto do mundo. Sabem como ocupo meu tempo. Tento descobrir como posso corrigir este homem aqui. Tenho que comer com ele, dormir com ele, fazer sua barba todas as manhãs, lavar seu rosto e dar banho nele de vez em quando. Vocês não fazem ideia de quantas coisas tenho que fazer para ele. Tenho que viver com este homem 24 horas por dia. Ocupo meu tempo tentando me melhorar, por meio de mim mesmo. Tento melhorar meus amigos e meus alunos escrevendo livros, fazendo palestras e ensinando de outras maneiras. É muito mais compensador do que seria se eu me sentasse com velhos jornais para ler histórias de assassinatos, divórcios escandalosos e tudo o que é publicado hoje em dia. Ainda estou falando sobre esse sujeito chamado Napoleão Hill, que não teve juízo suficiente para recusar a proposta de Andrew Carnegie de trabalhar 20 anos por nada. Seus anos avançados serão anos de felicidade por causa das sementes de bondade e ajuda que ele plantou no coração de outras pessoas. Se eu pudesse viver minha vida de novo, seria exatamente como a vivi. Cometeria todos os erros que cometi. E os cometeria no tempo de minha vida em que os cometi, bem cedo, para ter tempo de corrigir alguns deles. E esse período durante o qual conquistasse paz de espírito e compreensão seria o entardecer da vida, não no meio dela, porque eu não poderia suportar. Quando você é jovem, suporta tudo. Quando se entra no entardecer da vida, a energia não é mais tão grande quanto era antes. A energia física não é tão grande, às vezes, a capacidade mental também não. Não se pode mais enfrentar tanta coisa quanto nos dias da juventude. E você não tem mais tantos anos para corrigir os erros que cometeu. Ter a tranquilidade e a paz de espírito que tenho hoje, no entardecer da vida, é uma das grandes alegrias que resultaram desta filosofia. Se você me perguntar qual foi minha maior compensação, eu diria que foi essa. Tem muita gente da minha idade, e até mais nova que eu, que não encontrou paz de espírito, nem encontrará. Não encontrará porque a está procurando no lugar errado.
Essas pessoas não estão fazendo nada em relação a isso, estão esperando que outra pessoa faça alguma coisa a respeito disso por elas. Paz de espírito é algo que você tem que obter por si mesmo. Em primeiro lugar, você tem que fazer por merecer. Quanto a como alguém pode ter paz de espírito, alguns de vocês ficariam surpresos com por onde tive que começar a procurá-la. Não é onde as pessoas comuns procuram. Não está nas alegrias do que o dinheiro compra, ou nas alegrias de reconhecimento, fama e fortuna. Você vai encontrar paz de espírito na humildade do próprio coração. Tenho paz de espírito principalmente por meio de uma terceira, parede interior, um lugar aonde vou dentro de mim, onde a parede é alta como a eternidade. Medito muitas vezes por dia, e é lá que tenho minha verdadeira paz de espírito. Sempre posso me recolher a essa área interna, interromper toda influência terrena e comungar com as forças superiores do universo. Qualquer pessoa pode fazer isso. Você pode fazer isso. Quando progredir nesta filosofia, você vai ser capaz de qualquer coisa que quiser fazer, tão bem ou melhor do que qualquer coisa que eu consigo fazer. Espero que todo aluno de quem me despeço acabe me superando em todos os aspectos possíveis. Escrevendo livros. Talvez vocês continuem de onde parei e escrevam livros melhores que os que eu escrevi. Por que não? Não disse a última palavra nos livros, nem em minhas palestras, nem em nenhum outro lugar. Na verdade, sou só um estudante, acho que um estudante bem inteligente, mas só um estudante em evolução. O único estado de perfeição que atingi, e que não pode ser superado por ninguém, é o de ter alcançado a paz de espírito, e como a encontrei. Dedique-se a pelo menos uma atividade fazendo o esforço extra todos os dias. Você pode escolher a circunstância, mesmo que não seja mais que telefonar para um conhecido e desejar a ele boa sorte. Vai se surpreender com o que acontece quando você começa a telefonar para os amigos que tem negligenciado há algum tempo e diz, lembrei de você. Estava pensando em você, e me deu vontade de ligar e perguntar como está, e espero que esteja tão bem quanto eu. Vocês ficariam surpresos com o que isso faria a você e seu amigo. Não precisa ser um amigo próximo. Só precisa ser alguém que você conhece. Ou ainda, reveze com um amigo por meia hora em suas obrigações, ou fique com os filhos de um vizinho para ele ir ao cinema, ou cuide dos filhos de um dos vizinhos. Se vai ficar em casa de qualquer jeito, com seus filhos, talvez conheça uma vizinha que gostaria de sair para ir ao cinema, mas não pode deixar os filhos. As crianças podem ser barulhentas, provavelmente vão brigar com seus filhos, mas, se você for um diplomata, vai mantê-los afastados. A vizinha vai ter uma dívida de gratidão com você, e você vai sentir que foi realmente uma grande bondade ajudar alguém que, de outra forma, não teria tido essa pequena liberdade. Para vocês que não têm filhos, seria uma coisa boa dizer quer que eu fique na sua casa com as crianças enquanto você sai. Você e seu marido podem namorar um pouco. Eu fico com as crianças enquanto vocês vão ao cinema, ou a um show. Você precisa conhecer muito bem seus vizinhos para tomar essa atitude. Certamente, muitos aqui têm algum vizinho de quem podem se aproximar com essa finalidade, sem ele pensar que vocês são malucos. O importante não é tanto o que você faz para outra pessoa. É o que faz a si mesmo encontrando maneiras e meios de fazer o esforço extra em pequenos gestos. Você sabia que tanto os sucessos quanto os fracassos são feitos de pequenas coisas? Tão pequenas que costumam ser ignoradas, porque as coisas que fazem o sucesso são muito pequenas e aparentemente insignificantes. Conheço pessoas tão populares que não poderiam ter um inimigo. Uma delas é meu distinto sócio, o Sr. Stone. Ele sempre faz o esforço extra, e vejam como é próspero. Vejam quantas pessoas estão fazendo o esforço extra por ele. Tem muita gente que, se não ganhou um bom dinheiro trabalhando para o Sr. Stone, pagaria um salário só para trabalhar para ele. Cheguei a ouvir alguém dizer que ficou muito rico trabalhando para o Sr. Stone. Essa pessoa disse, se eu não tivesse ganhado dinheiro trabalhando para ele, pagaria por isso, só pela associação com ele. O Sr. Stone não é diferente de vocês, de mim ou de qualquer pessoa, exceto em sua atitude mental em relação às pessoas e a ele mesmo. Ele toma para si a responsabilidade de fazer o esforço extra. Às vezes, as pessoas tiram proveito disso.
Não agem com ele de maneira justa. Já vi isso acontecer, mas não é algo que o preocupa muito. Na verdade, ele não se preocupa com nada, ponto final. Aprendeu a se ajustar à vida de tal forma que sente grande alegria por viver, por estar com as pessoas. Escreva uma carta para um conhecido, ofereça incentivo. No seu emprego, faça um pouco mais do que aquilo porque é pago, fique até um pouco mais tarde no trabalho, ou faça outra pessoa um pouco mais feliz. As palavras reais de Napoleão Hill durante essa palestra são tão autênticas e emocionadas que foram transcritas aqui quase exatamente como ele as disse para seus alunos. Princípio 5. Personalidade agradável. Quem é você? Como os outros o veem? As pessoas que conhece parecem gostar de você, não gostar de você, ou talvez pior, elas parecem não gostar nem desgostar. O quinto princípio de o seu direito de ser rico é uma personalidade agradável. Lembre-se de que, seja você quem for e o que quer que faça, toda vez que conhece alguém, explica uma ideia, fala pelo telefone ou dá uma opinião, está vendendo o seu bem mais valioso, você. Quando se torna a sua melhor versão, você ganha o máximo. Desenvolver uma personalidade agradável vai permitir que você se apresente de um jeito positivo, dinâmico e atraente. Utilizar plenamente esse princípio vai fazer a diferença entre ser um vendedor e alguém que anota pedidos, ser um líder bem-sucedido ou um trabalhador comum, entre ser uma pessoa benquista e alguém que é detestado. Como o Dr. Hill enfatiza, a expressão plenamente utilizado é importante. As características que compõem uma personalidade agradável terão pouco valor, a menos que sejam utilizadas o tempo todo. Os seminários do Dr. Hill eram conduzidos como um teste. Ele pedia aos estudantes para se avaliarem com notas em cada uma das 25 características. Podemos sugerir que você use essa palestra como um ponto de partida, uma forma de compreender os elementos-chave de uma personalidade agradável. Classifique-se de 0% a 100% em cada característica. Você deve compor sua pontuação da seguinte maneira: se acha que é perfeito ou quase perfeito em uma característica, uma coisa rara, dê a si mesmo um a mais. Se está acima da média, um A. Se é bom ou mediano, classifique-se com um B. Se é ruim ou abaixo da média, um C. E se acha que é insatisfatório em alguma característica, atribua um D. Seja brutalmente honesto. Dar a si mesmo notas mais altas do que as que merece é mentir para si, e isso o impedirá de alcançar objetivos. Avalie-se novamente daqui a um mês, e continue se avaliando, para acompanhar sua evolução. Quero apresentar a vocês a pessoa mais maravilhosa do mundo, a pessoa que está sentada em sua cadeira neste momento. Quando fragmentar essa pessoa nos 25 fatores que compõem uma personalidade agradável, você vai descobrir exatamente onde é maravilhoso, e por quê. Vou pedir que dê a si mesmo as notas que acha que merece, e pode ser qualquer uma, de 0% a 100%. Quando terminar, some todas as notas e divida o resultado pelas 25 características, e assim terá uma média de nota para personalidade agradável. Se tiver 50%, você está indo bem, mas espero que alguns aqui obtenham mais que isso. Característica 1. Atitude mental positiva. A primeira característica de uma personalidade agradável é sempre uma atitude mental positiva, porque ninguém quer ficar perto de alguém negativo. Independentemente de que outras características você tenha, se não tiver uma atitude mental positiva, pelo menos na presença de outras pessoas, não vai ser considerado alguém que tem uma personalidade agradável. Classifique-se com uma nota entre 0% e 100%, e se conseguir atribuir a si mesmo 100%, você estará na mesma categoria de Franklin D. Roosevelt. Isso é bem alto. Característica 2. Flexibilidade. A próxima característica é flexibilidade, que é a capacidade de se dobrar e ajustar às circunstâncias variáveis da vida sem sucumbir a elas. Muitas pessoas são tão rígidas em seus hábitos e atitude mental que não conseguem se ajustar a nada que seja desagradável, ou com que não concordem. Sabe por que Franklin D. Roosevelt foi um dos presidentes mais populares, se não o mais popular, que tivemos em nossa geração? Ele podia ser todas as coisas para todas as pessoas. Estive em seu gabinete quando senadores e congressistas chegavam prontos para atacá-lo, e saíam fazendo elogios, tudo por causa de sua atitude mental.
Ele não ficava zangado no mesmo tempo de outras pessoas. Isso é um jeito muito bom de se ajustar. Seja flexível o bastante para não ficar zangado quando outras pessoas ficam. Se quer ficar bravo, fique sozinho, quando outro estiver de bom humor, e vai ter uma boa chance de não se dar mal. Vi presidentes dos Estados Unidos chegarem e partirem, associei-me a vários deles, e sei o que esse fator da flexibilidade pode significar no posto mais alto do mundo. Herbert Hoover foi, provavelmente, um dos melhores executivos que tivemos na Casa Branca, mas não conseguiu convencer o povo a reelegê-lo. Porque era inflexível, não conseguia se curvar, era muito estático e muito rígido. Calvin Coolidge também. Woodrow Wilson também, em alguma medida. Era muito austero, muito estático, muito rígido, e muito correto. Em outras palavras, não permitia que ninguém batesse em seu ombro, o chamasse de Woody ou tomasse liberdades pessoais. É claro, há muitas coisas nessa vida com as quais é preciso se ajustar. Para ter paz de espírito e boa saúde, é melhor aprender isso agora. E se você não é flexível, pode se tornar flexível. Característica 3. Tom de voz agradável. Um tom de voz agradável é uma coisa importante com a qual você pode fazer experiências. Muita gente tem um tom ríspido, ou nasalado, ou tem alguma coisa em seu tom de voz que irrita as pessoas. Um orador monótono, por exemplo, que não tem magnetismo pessoal e não sabe afinar a própria voz, nunca vai conquistar sua plateia. Se você vai lecionar, dar palestras ou falar em público, ou mesmo manter uma boa conversa, precisa aprender a ter um tom de voz agradável. Isso é possível com um pouco de prática. Simplesmente baixando a voz, não falando muito alto, é possível criar um tom agradável de ouvir. Não acredito que alguém pode ensinar a outra pessoa como tornar seu tom de voz agradável. Creio que você tem que ir experimentando. Primeiro, precisa se sentir agradável. Como pode soar um tom de voz agradável se está bravo, ou quando não gosta da pessoa com quem está falando? Você pode, mas não funciona, a menos que realmente se sinta da maneira como quer se expressar. Todas essas são técnicas cuidadosamente estudadas que precisa adquirir se quer se tornar agradável, mas não conheço nada que funcione melhor do que ser agradável aos olhos de outras pessoas. É uma dessas coisas sem as quais você não pode se dar bem. Característica 4. Tolerância. Muita gente não entende o completo significado de tolerância, mas significa ter a mente aberta para todos os assuntos e todas as pessoas o tempo todo. Ter a mente aberta significa que sua mente não se fecha para ninguém e nada, você está sempre disposto a ouvir a última palavra ou ouvir uma palavra adicional sobre qualquer coisa. Ficaria surpreso com como pouca gente anda pelo mundo com a mente aberta. Algumas são tão fechadas que não seria possível abri-las nem com um pé de cabra. Você não seria capaz de enfiar uma ideia nova ali. Já viu alguém de mente fechada ser agradável? Não viu e não vai ver nunca. Para ter uma atitude mental agradável, é preciso ter a mente aberta. No minuto em que as pessoas descobrem que você tem preconceitos em relação a elas, sua religião, sua visão política, econômica, ou em relação a qualquer coisa que as afete, elas se afastam de você. Eu me dou bem com as pessoas de todas as religiões que frequentam minhas aulas, católicos, protestantes, judeus e gentios. Na verdade, eu me dou bem com todas as raças e credos porque, para mim, são todos iguais. E me dou bem com eles porque são meus semelhantes, meus irmãos. Nunca penso em ninguém em termos de crença política, religiosa ou econômica. Penso nas pessoas em relação ao que elas estão tentando fazer para melhorar e ser melhor com os outros. É nesses termos que penso nas pessoas, e por isso me dou tão bem com elas. Mente aberta é algo maravilhoso para se ter. Se você não a mantém aberta, não vai aprender muito. Se tem a mente fechada, vai perder muita informação e fatos de que precisa, coisas que não terá sem uma mente aberta. A mente fechada em relação a alguém ou alguma coisa produz um efeito dentro de você. No momento em que você se fecha para algum assunto e diz, essa é a última palavra, não quero mais saber disso, você para de crescer. Característica 5. Senso de humor. Um bom senso de humor significa que você tem uma boa disposição. Se não tem, precisa cultivá-la para poder se ajustar a todas as coisas desagradáveis que surgem ao longo da vida, sem levá-las muito a sério.
Acho que já falei com vocês sobre o lema que vi uma vez no escritório do Dr. Frank Crane. Fiquei muito impressionado, especialmente porque aquele era o escritório de um pregador. O lema era: não se leve a sério demais, maldição. E ele explicou que a palavra maldição significava exatamente o que sugeria. Se você se leva a sério demais, está se condenando. Não era uma palavra profana. Acho que é um bom lema para todo mundo, não se levar muito a sério. Um dos melhores tunicos que se pode ter é dar uma boa e sincera gargalhada várias vezes por dia. Se você não tem do que rir, crie alguma coisa. Olhe seu reflexo no vidro, por exemplo, porque sempre se pode rir disso. Vai se surpreender com quanto isso modifica a química mental. Se você tem problemas, eles se desmancham e não parecem tão grandes quando está rindo, não como quando está chorando. Um bom senso de humor é uma coisa maravilhosa. Não sei se meu senso de humor pode ser chamado de bom, mas é alerta. Consigo me divertir com quase qualquer circunstância da vida. Antes eu era muito castigado por circunstâncias com as quais hoje me divirto. Meu senso de humor é um pouco mais alerta do que costumava ser. Característica 6. Franqueza. Atitude e discurso francos garantem controle discriminado da língua sempre e criam o hábito de pensar antes de falar. Muita gente não faz isso. Fala primeiro e pensa depois, ou se arrepende depois. É maravilhoso se, imediatamente antes de falar qualquer coisa para alguém, você para e pensa se isso vai beneficiar ou prejudicar a pessoa que vai ouvir. Pense também se vai ser benéfico ou prejudicial a você. Seguir essas duas regras simples o impedirá de dizer metade das coisas que você diz e preferiria não ter dito. Considere e pense um pouco antes de abrir a boca e começar a falar. Muitas pessoas deixam a boca assumir o comando e esquecem o que disseram, porque não estavam pensando. Essas pessoas quase sempre têm problemas com alguém. Franqueza de atitude e discurso não significa que você tem que falar a todas as pessoas exatamente o que pensa delas. Se fizer isso, não vai ter amigos. Mas franqueza significa não ser evasivo e não se envolver em ambiguidades. Ninguém gosta de gente ambígua. Ninguém gosta de uma pessoa que é sempre evasiva ou nunca expressa sua opinião sobre nada. Característica 7. Expressão facial agradável. Se você estudar sua expressão facial no espelho, é maravilhoso ver quanto pode torná-la agradável, quando tenta. Tente sorrir um pouco. Aprenda a sorrir quando fala com as pessoas. Você se surpreenderia com quanto o que diz é mais efetivo quando está sorrindo, em vez de franzir a testa ou permanecer sério. Isso faz uma tremenda diferença em quem está ouvindo. Odeio falar com uma pessoa que mantém uma expressão séria, como se carregasse o mundo inteiro nas costas. Fico incomodado. Quero que a pessoa fale logo o que tem a dizer e pronto. Quero que a pessoa se espreguice, pelo menos, como Franklin D. Roosevelt. Quando ela dá aquele sorriso maravilhoso, até a coisa mais trivial soa como música, e soa como sabedoria por causa do efeito psicológico desse sorriso em você. O sorriso é algo maravilhoso. Não sorria para as pessoas quando não é essa sua intenção, porque macacos podem mostrar os dentes. Aprenda a sorrir com sinceridade. Mas onde o sorriso acontece primeiro? Nos lábios, no rosto, onde? Começa em seu coração, onde você o sente. É lá que ele acontece. Você não precisa ser bonito, mas um sorriso enfeita e melhora a aparência, seja você quem for. Torna a sua expressão facial muito mais bonita. Característica 8. Bom senso de justiça. O que você pensa sobre ser justo com outra pessoa, mesmo quando isso é desvantajoso para você? É algo maravilhoso que conquista outras pessoas, porque elas sabem muito bem que ser justo com elas custa alguma coisa para você. Não há nenhuma virtude particular em ser justo com outra pessoa quando você se beneficia disso. Tem alguma ideia de quanta gente por aí é justa e honesta só quando sabe que isso vai se reverter em algum tipo de benefício pessoal? Com que rapidez essas pessoas seriam desonestas se pudessem lucrar com isso? Não posso fornecer uma porcentagem. Odiaria dizer quanto eu acho que é, mas tenho certeza de que é bem alta. Muitas pessoas são assim. Característica 9. Sinceridade de propósito.
Ninguém gosta de uma pessoa que é obviamente insincera no que diz ou faz, que está tentando ser o que não é, ou que está dizendo alguma coisa que não representa o que realmente pensa. Não é tão ruim quanto uma mentira descarada, mas chega perto disso, é falta de sinceridade de propósito. Característica 10. Versatilidade. Versatilidade deriva de uma ampla gama de conhecimento de pessoas e eventos alheios aos interesses pessoais imediatos da pessoa. Alguém que não sabe nada, exceto sobre uma coisa, é uma pessoa que vai se tornar tediosa no momento em que sair desse campo de conhecimento. Não é preciso ter muita imaginação para pensar em alguém que você conhece e tem o nariz tão enterrado em um assunto que não sabe o que está acontecendo além disso. É uma pessoa que não é interessante para conversar, nem para qualquer outra coisa, se não tem uma variedade suficientemente grande de coisas sobre as quais falar a ponto de envolver coisas do seu interesse. Sabe qual é o jeito mais fácil de se tornar benquisto? Converse com as pessoas sobre coisas que interessam a elas. Se você fala com outra pessoa sobre coisas que interessam a ela, quando começar a falar sobre as coisas de seu interesse, essa pessoa será uma boa ouvinte. Característica 11. Tato. Seu discurso não tem que refletir tudo em sua atitude mental. Você não precisa falar tudo que passa por sua cabeça. Se falar, vai ser um livro aberto para quem quiser ler. Às vezes, vai ser lido quando preferiria não ser. Tenha tato em seu discurso e nas atitudes com outras pessoas. Sempre se pode ter tato. Sabe aqueles motoristas na rua, aqueles que arranham seu para-choque? Você sabe que eles têm tato quando param e descem do automóvel para ver a extensão do prejuízo. Talvez tenha sido um risco de 10 centavos na pintura, mas eles xingam o equivalente a $100 de prejuízo. Um dia desses, vou assistir a uma colisão entre dois carros na rua, e os dois motoristas vão descer e pedir desculpas, e cada um deles vai assumir a responsabilidade e se oferecer para arcar com o prejuízo. E quando isso acontecer, não sei o que vai acontecer comigo, mas ainda vou ver uma cena dessas, um dia desses. Você se surpreenderia com quanto poderia fazer com as pessoas simplesmente tendo tato ao tratar com elas. Em vez de dar ordens, ou pedir, ou solicitar, ou exigir que as pessoas façam coisas, poderia ser muito mais útil e diplomático perguntar se elas se importariam por fazer essas coisas. Mesmo que você seja uma autoridade dando instruções, ainda é melhor. Perguntar se a pessoa se importa de fazer certas coisas. Um dos empregadores mais excepcionais que já conheci nunca dava ordens diretas aos empregados. Era Andrew Carnegie. Ele sempre pedia aos associados e empregados, mesmo aos que ocupavam as posições mais humildes, se seria conveniente, ou se seria adequado. Ele nunca mandava ninguém fazer nada, sempre perguntava. Não é à toa que tenha se dado tão bem com as pessoas. Não é surpresa que tenha sido tão bem-sucedido. Característica 12. Prontidão de decisão. Ninguém pode ser realmente benquisto e ter uma personalidade realmente agradável se adia uma decisão tendo diante de si todos os fatos para decidir de imediato. Não quero insinuar que devam ser precipitados ou fazer julgamentos prematuros. Mas quando você tem todos os fatos e chega a hora de tomar uma decisão, adquira o hábito de tomar essas decisões. Se a decisão for errada, sempre é possível revertê-la. Não seja grande ou pequeno demais para voltar atrás quando descobrir que é isso que deve fazer. Há uma grande vantagem em ser suficientemente justo com você mesmo e a outra pessoa para voltar atrás, caso tenha tomado uma decisão errada. Característica 13. Fé na inteligência infinita. Não preciso fazer esse comentário sobre fé na inteligência infinita. Você sabe se tem fé, e deve atribuir a si mesmo uma nota muito alta se seguir sua religião fielmente, seja ela qual for. É surpreendente quantas pessoas respondem a essa questão sobre fé na inteligência infinita da boca para fora, e não fazem muita coisa além disso. Essa resposta não é alta o suficiente para ser ouvida ao longe. Essas pessoas não se dedicam a atitudes muito excepcionais para respaldar a proclamada fé na inteligência infinita. Não sei como o Criador se sente em relação a isso, mas acredito que 1 grama de boas atitudes equivale a 1 milhão de toneladas de boas intenções ou crença. Só um ato. Característica 14. Uso apropriado das palavras. Usar as palavras de maneira apropriada significa livrá-las de gírias, piadinhas e profanidades.
Nunca vi outro tempo em que as pessoas usassem tanta gíria, piadinha, duplo sentido e tudo isso. Pode parecer inteligente para quem usa, mas não é para quem ouve. Ele pode rir disso, mas não vai ficar impressionado com alguém que usa gracinhas e piadinhas prontas. Nosso idioma não é o mais fácil do mundo para se dominar, mas é um belo idioma e tem uma grande variedade de palavras e significados. É maravilhoso ser capaz de controlar a língua de forma a poder transmitir a outra pessoa com precisão o que você tem em mente, o que quer que ela pense que você tem em mente, ou o que quer que ela saiba. Característica 15. Entusiasmo controlado. Por que controlar o entusiasmo? Por que não o deixar à vontade? Deixar seu entusiasmo sem controle pode causar problemas. Seu entusiasmo precisa ser controlado como você controla a sua eletricidade. A eletricidade é, de fato, algo maravilhoso. Serve para lavar pratos, lavar roupas, ligar a torradeira e talvez até preparar sua comida no forno. Serve para muitas coisas, mas você lida com ela com cuidado. Liga quando quer, e desliga quando não quer usá-la. Seu entusiasmo deve ser tratado com o mesmo cuidado. Você o liga quando quer ligar, e o desliga com a mesma rapidez. Se não consegue desligá-lo com a mesma rapidez com que o liga, alguém pode se aproximar e inflamar seu interesse por alguma coisa pela qual nem deveria se interessar. Que bobo você seria nesse momento, disposto a fazer tudo o que essa pessoa quisesse. Você também pode ser entusiasmado demais com a outra pessoa e cansá-la, o que a faria fechar as cortinas mentais e resistir à sua abordagem. Conheci vendedores tão entusiasmados que não os deixaria entrar na minha casa pela segunda vez, porque não gostaria de ter o trabalho de me defender deles. Também já ouvi oradores e pregadores assim. Não gostaria de segui-los, porque teria muito trabalho para resistir a eles. Estou falando sobre o tipo de pessoa que deixa o entusiasmo solto, é exagerada, e tudo o que você pode fazer é fugir dela. Um homem que age assim não será popular. Mas o homem capaz de ligar seu entusiasmo na hora certa, e na quantidade certa, e desligar-lo na hora certa, é um homem que será considerado dono de uma personalidade agradável. Se você não consegue transmitir entusiasmo quando quer, não será considerado alguém de personalidade agradável, porque há momentos em que, definitivamente, você precisa dele. Lecionar, palestrar, falar em público, conversar normalmente ou vender, quase tudo que envolve o relacionamento humano requer certa dose de entusiasmo. Entusiasmo é uma dessas coisas que se pode cultivar. É como todas essas outras qualidades. Só há uma qualidade aqui que você não pode cultivar. Veja se consegue encontrá-la. Andrew Carnegie disse que poderia dar ao indivíduo todas as características, menos uma, magnetismo pessoal. Você tem uma dose disso, e ele é sujeito a controle e transmutação, mas é algo que uma pessoa não pode dar a outra. Tem espírito esportivo em relação a tudo. Você não vai ganhar sempre na vida. Ninguém pode. Vai haver momentos em que você perde, e quando isso acontecer, aceite com elegância e graça. Aceite e diga, perdi, mas talvez tenha sido melhor assim, porque vou começar imediatamente a procurar aquela semente de benefício equivalente. Da próxima vez, vou deixar outra pessoa perder. Vou me preparar melhor. Característica 16. Não se leve a sério demais. Não se leve a sério demais, não importa em que. Durante a depressão, 4 amigos meus cometeram suicídio. 2 pularam de edifícios altos, um atirou contra ele mesmo, e o outro bebeu veneno. Eles se mataram porque perderam todo o dinheiro que tinham. Perdi o dobro do valor que eles perderam, mas não pulei de nenhum prédio, não atirei em mim mesmo e não me envenenei. O que eu fiz? Eu disse, isso é uma coisa abençoada, porque, depois de perder essa quantia em dinheiro, vou ter que começar de novo e ganhar mais, e enquanto ganhar mais, vou aprender mais. Minha atitude mental em relação a isso foi começar imediatamente a procurar a semente da melhoria. Não fiquei nem um pouco perturbado. Disse a mim mesmo, se eu perder cada centavo que tenho, o último terno que tenho e até minhas cuecas, posso pegar um barril emprestado com alguém e começar de novo. Onde eu conseguir reunir um grupo de pessoas para me ouvir, vou poder começar a ganhar dinheiro. Como é possível derrubar alguém que tem esse tipo de atitude?
Não importa quantas vezes ele seja derrotado, vai se levantar. É como uma rolha. Você pode afundá-la na água, mas ela vai voltar à superfície assim que tirar a mão dela. E se não tirar a mão dela, ela continuará forçando sua mão para cima. Característica 17. Cortesia comum. Cortesia comum é o tipo ordinário de cortesia que se tem com todo mundo. Trate as pessoas com cortesia, especialmente as que estão em posições inferiores, sociais, econômicas ou financeiras, à sua. É maravilhoso ser cortês com a pessoa com quem você tem obrigação de ser cortês. Faz alguma coisa pela pessoa e faz alguma coisa por você. Odeio ver alguém subjugando outra pessoa. Nada me aborrece mais depressa do que entrar em um restaurante e ver um novo rico tratando mal os garçons. Talvez mereçam, mas nunca consegui aprender a gostar disso. Acho que qualquer pessoa que maltrate outra em público, com ou sem motivo, tem alguma coisa errada na configuração. Pode ter certeza de que falta alguma coisa a ela na vida. Lembro quando estava hospedado no Hotel Bellevue Stratford, na Filadélfia, naquela famosa viagem que fiz para conhecer meu editor. Um dos garçons respingou sopa quente na minha nuca e me queimou. O chefe dos garçons se aproximou depressa, e atrás dele veio o gerente do hotel, que queria chamar um médico. Eu disse, bem, não é nada grave. O garçom respingou um pouco de sopa. Ah, ele respondeu, vamos mandar seu terno para a lavanderia, e vamos fazer isso e aquilo, e eu o interrompi, não estou incomodado com isso. Mais tarde, quando o garçom terminou seu expediente, ele foi ao meu quarto e disse, quero agradecer pelo que fez. Podia ter provocado minha demissão, porque era isso que ia acontecer. Se não tivesse reagido como reagiu, eu agora estaria desempregado, e não posso ficar sem emprego. Não sei quanto isso ajudou o garçom, mas me fez muito bem saber que havia um homem que eu poderia ter humilhado. Até onde sei, nunca em toda a vida humilhei alguém intencionalmente por qualquer motivo. Posso ter feito isso sem querer, e é bom poder dizer isso. Eu me sinto bem por ter essa atitude em relação às pessoas, e isso volta para mim, porque as pessoas agem da mesma maneira comigo. Não querem me humilhar, porque você recebe das pessoas o que dá a elas. Você é um imã humano, e está atraindo a soma e a essência do que ocupa seu coração e sua alma. Característica 18. Apresentação pessoal adequada. A apresentação pessoal adequada é importante para qualquer um que tenha uma vida pública. Nunca fui muito exagerado. Nunca usei roupas formais, exceto em algumas poucas ocasiões em que era perfeitamente adequado. Normalmente, uso o bom gosto. A pessoa mais bem vestida é que aquela que se veste de um jeito que, caso alguém peça para você descrever mais tarde como ela estava vestida, você não consiga. As pessoas vão dizer só sei que estava bom, ou ela estava bonita. Característica 19. Talento artístico. Você precisa ser um artista se quiser se vender bem em qualquer área da vida. Tem que ser um bom artista e saber quando dramatizar as palavras, quando dramatizar as circunstâncias. Se quisesse descrever a história do homem mais excepcional do mundo, por exemplo, usando os fatos simples e sem dramatizá-los durante o relato, você não teria a menor graça. Você precisa dramatizar essas coisas sobre as quais está falando e essas pessoas com quem faz negócios. Precisa aprender a desenvolver seu talento artístico, e isso é algo que se pode aprender. Característica 20. Fazer o esforço extra. Não preciso dizer que você tem que desenvolver o hábito de fazer o esforço extra. Há uma palestra inteira sobre isso, e você pode se classificar nesse quesito. Característica 21. Temperança. Você também deve aplicar a temperança ao comer, beber, trabalhar, se divertir e pensar. Temperança significa nem muito, nem pouco de qualquer coisa. Você pode fazer tanto mal a si mesmo comendo como quando consome bebida alcoólica. A regra que sigo em tudo é, não deixe-me controlar. Quando eu fumava e cheguei ao ponto em que os cigarros me fumavam, parei. Posso tomar uma dose ou duas, até 3, não me lembro de ter bebido mais que isso em uma noite, mas poderia, se quisesse. Porém, se algum dia descobrir que a bebida está me bebendo, ou se perceber que não consigo resistir a ela, paro rapidamente. Seguiria a mesma regra se ainda fumasse. Quando cheguei ao ponto em que os cigarros me fumavam, cortei completamente.
Quero estar no comando do Napoleão Hill o tempo todo. Temperança significa nem muito, nem pouco. Não tem nada que seja tão ruim na vida se você não exagerar. Característica 22, paciência. Em todas as circunstâncias, paciência é algo que você precisa ter neste mundo em que vivemos. É um mundo de competição. Você está sempre sendo chamado a usar a paciência, e usando-a, aprende a temporizar essas coisas, de forma a poder induzir outras pessoas a agir quando o momento for mais oportuno. Se você não tem paciência e tenta forçar a mão com outras pessoas, vai ouvir um não, ou vai ser rejeitado quando não quer nada disso. É preciso ter paciência para conseguir temporizar o relacionamento com outras pessoas. É preciso ter muita paciência. Você tem que ser capaz de se controlar o tempo todo. Muita gente não tem muita paciência, sabemos. A pessoa comum, provavelmente a maioria delas, se irrita em 2 segundos. Você só precisa dizer a coisa errada, ou fazer a coisa errada. Ora, não preciso me zangar porque alguém fala ou diz a coisa errada. Poderia, se quisesse, mas a escolha é minha, e eu escolho não me zangar. Característica 23, graça na postura e na atitude. Outra característica importante de uma personalidade agradável é a graça nas atitudes e na postura do corpo. Se chego com o corpo relaxado, pode ser mais confortável e mais fácil. Mas é melhor que eu me mantenha ereto sem me apoiar em nada. Andar encurvado e não ter cuidado com a postura dá a impressão de que você não é muito atento à aparência pessoal, e a outras coisas. É uma boa ideia ter elegância, graça e postura corporal. Característica 24, humildade e modéstia. Não conheço nada tão maravilhoso quanto ter a verdadeira humildade de coração. Há momentos em que tenho que criticar pessoas, inclusive algumas pessoas com quem estou trabalhando. Se for necessário expressar desaprovação por alguma coisa que alguém faz, digo a mim mesmo silenciosamente para que a pessoa não ouça: Deus tenha piedade de todos nós. Sei que só pela graça de Deus não sou o homem que quero criticar. Talvez tenha feito coisas 10 vezes piores que aquela pela qual estaria criticando a pessoa. Em outras palavras, tento manter a humildade. Independentemente do que acontece comigo de desagradável, independentemente de quanto me torno bem-sucedido, observo esse sentimento de humildade do coração. Afinal, o sucesso que tenho, seja ele qual for, é devido inteiramente ao amor maravilhoso e amistoso, ao afeto, à cooperação de outras pessoas. Jamais poderia ter me espalhado pelo mundo como me disseminei, jamais poderia ter me beneficiado das pessoas que tive, e nunca poderia ter crescido como cresci, não fosse pelo amor, afeto e cooperação de outras pessoas. Não teria tido essa cooperação se não tivesse me adaptado a outras pessoas em um estado de amizade.